aqui na ABF Franchising Expo 2012. Eu vou conversar agora com Rogério Bellini, ele que é diretor de negócios da Apex. Rogério, obrigada, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Gostaria que você contasse que a Apex é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Sempre pensei que fosse um departamento do governo. Me explique o que significa uma sociedade civil sem fins lucrativos. Vou te contar um pouco da história da agência, né? A agência foi criada no ano de 98, a gente era uma unidade que inicialmente era vinculada ao SEBRAE, que é um serviço de apoio à pequena empresa, e no ano de 2003 a Apex foi constituída como uma unidade autônoma. Então nós somos transformados naquela oportunidade para um S da exportação. E a partir daí as nossas funções de promoção comercial ficaram cada vez mais fortalecidas e a nossa estratégia de apoio no mercado externo foi cada vez mais estruturada a médio e longo prazo, que foi inclusive a razão do projeto que a gente tem com a ABF e mais 80 setores. Então vamos dizer, qual é o principal objetivo da Apex? A Apex está direcionada à promoção da exportação dos produtos brasileiros. A gente trabalha na inserção de empresas de pequeno e médio porte num processo de exportação. E o trabalho que a gente é feito é através das associações empresariais, em que esses setores são pré-selecionados pela agência, e a gente estabelece um plano de apoio, que normalmente de 2 anos, em que faz algumas ações de promoção comercial, muitas vezes de capacitação, de certificação, que vão criar competitividade das empresas brasileiras para se inserir no mercado externo. O projeto com a ABF começou em 2006. Queria que você contasse para nós um pouco em que momento desse projeto nós estamos. Eu diria o seguinte, o setor de serviços, e assim como a gente considera a ABF, é um setor para a gente novo. A Apex tradicionalmente trabalhava com produto. E no ano de 2006 foram os primeiros projetos de serviço que nós começamos a atuar, que foi com a própria ABF, foi com o projeto de cinema, de música, todos eles começaram nessa época. Qual é a principal característica que a gente considera do projeto de franquia? A franquia, na nossa opinião, é uma das formas de internacionalização das empresas brasileiras. Então, na hora que ela ganha competitividade no mercado interno, certamente uma forma até facilitada dela se inserir no mercado internacional é através da formatação de franquias que vai criar essa situação muito mais favorecida. E qual é a importância do trabalho da ABF nesse desenvolvimento de internacionalização das nossas redes franqueadoras? Eu diria o seguinte, o trabalho com a ABF ele é muito exitoso, porque a gente começou esse trabalho, como eu te falei, há muitos anos atrás, cerca de 7 anos agora. Esse trabalho envolve inclusive capacitação, a própria ABF trabalha um componente muito forte da capacitação, ou seja, a própria associação está muito preocupada com a competitividade das empresas brasileiras e ela assume isso como uma função de primazia, porque a gente percebe que isso está cada vez mais fortalecido na entidade. E o que a gente gostaria de relatar? Hoje a gente tem 91 franquias brasileiras que estão inseridas no mercado externo, em cerca de 58 países. Agora, qual que é o lado do desafio, tanto da ABF quanto nosso da Apex? Elas representam apenas 4,5% das marcas brasileiras, ou seja, a perspectiva de crescimento é grande e, sem dúvida, as oportunidades, até porque o Brasil tem uma visibilidade crescente ao longo dos anos, também contribui no fortalecimento dessa iniciativa de expansão no exterior. E como que a Apex e a ABF ajudaram a essas 91 marcas estarem presentes fora do Brasil? Como eu falei para você, é uma estratégia que ela é constituída ao longo dos anos. Basicamente, o apoio da Apex diz respeito às ações de promoção comercial. Essas ações foram estruturadas da seguinte maneira. Foi feito primeiro um planejamento estratégico com o setor, foi pré-definido alguns mercados em que o Brasil tem maior competitividade. Esses mercados foram validados com essas empresas e foi feita uma estratégia ao longo do tempo. Essa estratégia consiste em fazer algumas ações de promoção comercial no exterior, ou seja, participar de feiras no exterior. Aí as feiras internacionais, eu diria que são as feiras que têm maior visibilidade do setor, estão presentes. Aí está os Estados Unidos. Tem os Estados Unidos, a França, a Espanha. E Portugal. Portugal. Moscou tem uma feira importante, na América Latina, no México, tem uma feira importante também. Então, eu diria que as feiras de maior visibilidade internacional estão contempladas no projeto. Uma outra forma de a gente fazer isso é através do projeto Comprador, em que a gente convida compradores internacionais para visitar o Brasil, para conhecer não tão somente essas franquias aqui, como essas empresas no Brasil. Aí eles têm a oportunidade de criar uma relação, eu diria até de maior segurança no que diz respeito ao negócio com o Brasil. Em conjunto com o projeto Comprador, a gente desenvolve uma figura que a gente chama de projeto Imagem, que é trazer formadores de opinião
que muitas vezes são de revistas especializadas ou de editores que estão direcionados para o tema. Então, revistas internacionais são convidadas para participar, por exemplo, de um evento igual esse, de franquia, para conhecer como é, qual que é o tamanho, qual que é a pujança disso, qual que é a oportunidade, e que acaba gerando uma mídia muito positiva em relação não tão somente ao país, mas também em relação ao negócio. E falando neste evento, agora este ano a ABF Franchising Expo, a maior feira do mundo. Como é que estão as delegações internacionais nesse evento? Eu percebo que tem algumas delegações que foram convidadas, da Argentina, de Taiwan, eu já conversei com eles aqui. Então, você tem um interesse muito grande para o Brasil. Eu acho que esse interesse que o Brasil está despertando, não tão somente como oportunidade de negócio, que a gente tem um mercado pujante, mas pela competência e pela competitividade da empresa brasileira. Essa feira que a gente vê aqui, a gente percebe que ela vem crescendo ao longo dos anos. Então demonstra, isso contribui nesse processo inteiro, na confiança que o Brasil está demonstrando, na oportunidade que está sendo criada, e certamente as empresas brasileiras, na hora que você circula nessa feira, é visível o grau de importância que ela está ganhando nesse cenário externo. Me dá alguns exemplos de algumas dessas 91 marcas que estão fora do Brasil. Eu diria que a gente tem algumas questões que estão muito visíveis. Por exemplo, a gente tem a questão do Bob's, que está instalado no Peru, ele tem cerca de 8 empresas instaladas lá. A gente tem no México, que a Spoleto tem uma estratégia bem agressiva de inserção no mercado, já tem unidades instaladas, sem falar no que diz respeito ao idioma, né? Que você tem a própria Wizard, que tem na própria China, tem na Europa, na América Latina, e você tem algumas marcas que estão tomando essa iniciativa. A Via Uno, por exemplo, que é setor de calçados, tem uma inserção inclusive na Europa, o processo de expansão dela é de franquia, então a gente percebe que existe um movimento muito positivo, com oportunidades concretas, que estão trazendo negócios muito positivos para as empresas brasileiras. Agora, você mencionou a Europa. Como está a crise europeia e o impacto disso para os franqueadores que querem internacionalizar sua marca? Você sabe que toda crise gera uma questão de oportunidade. Eu diria que há muito pouco tempo, questões cambiais e ativos estrangeiros estavam muito valorizados. Então, se existe várias empresas brasileiras que não tinham condições de comprar empresas no exterior, quer seja para expandir, quer seja até para construir uma parceria, estão tendo com essa questão da crise a oportunidade de expansão que ela não tinha alguns anos atrás. E como que esses países estão hoje recebendo as empresas brasileiras? Eu diria o seguinte, o Brasil hoje está vendendo um lifestyle, né? É um lifestyle brasileiro, que é um lifestyle que, eu diria assim, que é o jeito nosso de viver, é um jeito muito afável, é um jeito que a gente está acostumado com o desafio permanentemente. Questão de crise para nós, a gente está vivendo um momento muito positivo, mas se você pensar há 10 anos atrás, isso é uma agenda permanente do empresário brasileiro. Se tem alguém que sabe lidar com crise, são os brasileiros. Se alguém que já passou por essa etapa, né, foram os brasileiros, que eles não tinham passado por isso lá. Então eu acredito que essas oportunidades são fruto até das questões econômicas que a gente viveu anteriormente, que criou essa condição brasileira de enfrentar esse desafio em condições tão adversas. Agora, você estava me contando que, além da Europa e Estados Unidos, existem outros mercados importantes para os franqueadores. Quais são e por que são grandes oportunidades? Eu diria o seguinte, as oportunidades estão muito na América Latina e na África, até por questões culturais, né? O empresário brasileiro sente muito mais facilidade em iniciar negócios nos países da América Latina e no da África de língua portuguesa do que outros países. É uma forma que eu acredito que é de se inserir no mercado externo de uma forma gradativa e ganhando confiança. Então, a maneira de entrar, seguramente esses mercados são mercados que estão ficando sofisticados, que estão crescendo, né? São países emergentes que têm uma rede de consumo que está cada vez num processo de crescimento grande e o Brasil está aproveitando essa oportunidade. Na medida que a própria Europa está numa crise, os Estados Unidos também. Então, nesse cenário todo, além da gente ser vizinho deles, ter proximidades culturais, fica muito mais fácil você iniciar negócio nesse momento do que em momentos anteriores. Agora, você falou dessa questão cultural. Quais são os desafios em relação às diferentes culturas quando você pensa em internacionalizar uma marca? De novo, se a gente está trabalhando com o mercado europeu, ele é muito mais sofisticado e ele valoriza questões de agregação de valor que diz respeito à sustentabilidade, questões ambientais. Essas questões para investimentos europeus
eles são muito valorizados e devem ser motivo de atenção. Então quer dizer que o empresário ele tem que se preocupar em conhecer e entender um pouco as diferenças culturais para adaptar o seu negócio e ter sucesso nessas culturas diferentes? Sem dúvida nenhuma. Da mesma maneira que os países da comunidade europeia valorizam questões de autossustentabilidade, e a gente acredita que isso no futuro não vai ser diferencial competitivo, vai ser uma obrigatoriedade. Os países africanos de língua portuguesa, por questões culturais, né? Novelas brasileiras passam lá, a proximidade da moda, de várias oportunidades, elas são criadas, eu diria, no cotidiano, né? De uma forma muito mais permanente. Olha só, agora eu já imagino que na Ásia nós devemos encontrar desafios maiores para ter uma diferença cultural maior, né? Sem dúvida, totalmente diferente, mas um desafio grande que precisa ser conquistado. Coisa que o empresário brasileiro gosta. E faz muito bem. Contasse para nós um pouquinho das perspectivas de futuro para as empresas que estão aí pensando em internacionalizar a sua marca. Internamente, a gente já vem conversando com a ABF há alguns anos, que a gente passa o seguinte desafio para eles. Uma das formas da empresa brasileira se internacionalizar é através da franquia. Então, acho que cada vez mais, na medida que a associação vai sendo reconhecida e esse mercado vai se ampliando, essas empresas vão criar uma oportunidade cada vez enorme. Eu quero agradecer muito, espero que você tenha a oportunidade de aproveitar um pouco aí. São 3 dias importantes para o segmento de franchise. Sem dúvida, vou fazer isso com muito prazer e muito gosto. Muito obrigada. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Eu espero você no próximo programa com mais novidades direto da ABF Franchising Expo 2012.